Estamos no módulo sobre Romanos, e é a nossa 8ª aula, ou seja, nós temos aí mais 4 aulas pela frente para encerrarmos essa primeira parte de Romanos. Lembrando que nós estamos estudando aqui os capítulos de 1 até o capítulo 11. No próximo ano, então, nós vamos retomar e vamos estudar os capítulos 12 a 16, concluindo, então, o estudo de toda a carta aos Romanos. Na aula passada, nós procuramos responder a seguinte pergunta: já que eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quero? Ou seja, uma vez que o Evangelho nos fala que a salvação é pela graça, a pessoa então está liberta para pecar à vontade? E nós vimos na semana passada que a resposta é não, de jeito nenhum. Isso porque o Evangelho nos liberta do poder do pecado. E é isso que nós vimos quando falamos sobre a santificação. Então, quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos mortos para o pecado, porque somos unidos a Cristo. Veja que nós vimos então que o Evangelho nos capacita a viver em santidade e, por isso, nós não somos mais escravos da lei e do pecado, e é isso que nós continuaremos a ver na aula de hoje, tá bom? Nós vamos orar e eu convido você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor agora. Amado Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento em que vamos ler e estudar a Tua Palavra, que o Espírito Santo mesmo nos dê entendimento e nos ajude a vivenciar a verdade da Tua Palavra. Nós oramos assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver então os versículos de 1 a 25, tá bom? Então peço que você abra a sua Bíblia e nós vamos passear aí por esse capítulo. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui no capítulo 7, na verdade, nos remete a uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: com quem que você está casado? E vai ficar claro o que significa isso quando nós lermos os versículos. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 1, acompanhe comigo a leitura, vamos ler até o versículo 3. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Muito bem. Nós temos uma pergunta retórica aqui, e Paulo diz assim: a lei só tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ela vive? E a resposta é, conforme nós vemos aqui. Tem certeza? Sim? Sim, muito bem. Olha só. E aqui Paulo dá o exemplo do casamento, tá bom? E o que significa
esse exemplo do casamento? O casamento aqui nos ensina dois grandes princípios, tá bom? O primeiro princípio diz o seguinte, que o casamento é válido até que a morte os separe. Então, enquanto o outro cônjuge estiver vivo, você tem um compromisso com esse cônjuge. Tudo bem até aqui, gente? Não tem dúvida sobre isso, né? Então, quando nós pensamos em casamento, quando lembramos daquele compromisso, daquele voto que é feito, é dito, então, até que a morte os separe. Ok, esse é o primeiro princípio sobre o casamento. Alguém tem alguma dúvida sobre isso até aqui? Não, né? É um princípio geral. Então, o compromisso do casamento dura até que um dos cônjuges morram. Muito bem. O segundo princípio que nós vemos no casamento é o seguinte, que após a morte do cônjuge, a outra pessoa está livre para casar-se com outro. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu sei que muitas das mulheres não querem casar de novo. Né? Porque diz o seguinte, que um marido já dá trabalho suficiente para uma vida inteira, não é? Então, olha só, o primeiro princípio diz assim, enquanto você está vivo, você tem esse compromisso com o cônjuge. Quando um dos cônjuges morre, a pessoa fica livre desse compromisso. Por que Paulo está falando isso? Porque ele está aplicando isso à questão da lei. Quando nós pensamos na lei, nós estamos pensando principalmente naquilo que diz respeito à lei moral, tá bom? Estamos pensando aqui naqueles mandamentos que Deus exige do seu povo. Muito bem. Então, o que acontece? Enquanto uma pessoa está viva, ela está comprometida com a lei. Todas as pessoas vivas estão debaixo da lei de Deus, independente se elas conhecem ou não a lei de Deus, independente se elas creem ou não na lei de Deus. Imagine que a gente tire uma pessoa lá da tribo mais isolada do Brasil, tá bom? E a gente traz ele aqui. E ele, então, abre o carro lá da Dona Sônia, né? Pegou o carro da Dona Sônia e atropelou uma pessoa na esquina. Daí ele vai preso, né? Porque roubou o carro, bateu o carro e atropelou uma pessoa. Mas aí ele vai dizer o seguinte, mas eu não conheço essa lei. Eu não sabia que era errado. O fato dessa pessoa não saber que é errado faz alguma diferença? Não faz nenhuma diferença. O fato é que ele não podia ter feito isso e ele vai ter que sofrer com as consequências. Imagine, então, que esse índio que roubou o carro diga o seguinte, mas eu não concordo com essa lei aí. Eu acho um absurdo. Eu acho que eu tenho o direito de atropelar e pegar o carro de quem eu quiser aqui. E sair atropelando todo mundo. Eu não acredito nessa lei. Vai fazer alguma diferença? Não. Então, veja bem, todas as pessoas estão debaixo da lei de Deus. Até que momento? Até o momento que elas morrem. Quando ela morre, ela deixa de estar sujeito à lei. Muito bem. Seguraram aí? Opa, está voando tudo aqui hoje. Se cair na cabeça, não vai machucar, tá bom, gente? Porque é isopor, tá?
Então fique tranquilo aí. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá tudo certo então? Olha só. Então nós vimos aqui que assim como uma pessoa está casada e tem um compromisso com essa pessoa, e esse compromisso dura até o momento em que a pessoa morre, o outro cônjuge morre, daí essa pessoa está livre, da mesma maneira, o ser humano, enquanto estiver vivo, está debaixo do compromisso da lei. Esse compromisso termina quando? Morre, quando acontece uma morte. Vamos continuar então e vamos entender o que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Ok, vamos lá. Vamos ver agora os versículos de 4 a 6. Acompanhe comigo aí. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, olha só, a aplicação que Paulo faz é muito simples. E estamos casados com a lei. Porém, nós morremos com Cristo para a lei. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que se identificam com Cristo, eles estão agora mortos para a lei. Tudo bem até aqui, gente? Então agora, uma vez que estamos mortos para a lei, podemos assumir um novo compromisso com o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá difícil, gente? Pode falar. Não, não, não. Olha só. A salvação nunca é pela observação da lei. Porém, uma pessoa sem Cristo está sujeita à lei. Ela tem que obedecer à lei, mas ela não vai conseguir obedecer à lei. E uma vez que ela não consegue obedecer à lei, ela quebra a lei e agora está sujeita à punição da lei. Então, olha só, todos nós estamos casados com a lei, mas aqueles que se unem a Cristo, é o que Paulo fala, eles se tornam mortos para a lei. Não tem mais que cumprir esse compromisso com a lei. E agora essas pessoas estão livres para se unirem em compromisso com Cristo. É isso que fala, olha só. Vamos ler de novo aqui versículos 4 e 5. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Morreram para a lei para quê? Para pertencerem a outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei,
atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modelo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. O que significa essas paixões e desejos pecaminosos despertados pela lei? O que vocês acham? Então a culpa é da lei? Então por que Paulo está falando isso? Olha só, o pecado, ele já era pecado antes mesmo da lei escrita. Porém, com a lei escrita, esses pecados ficam mais expostos e descritos. E é interessante, porque parece que assim, o ser humano tem um apetite por fazer aquilo que é proibido. Então a culpa não é da lei, porque a lei não faz ninguém pecar. A lei só evidencia, deixa mais claro ainda que nós somos pecadores, que nós temos desejos carnais. Tudo bem até aqui, gente? Sim ou não? Então, olha só. Estamos casados com a lei. Estamos perdidos. Porém, aqueles que se unem a Cristo estão mortos para a lei, para agora viverem com Cristo. E agora, com Cristo, nós podemos dar fruto para Deus. Sem Cristo, nós só damos fruto para a morte. Tudo bem? Olha só, vamos continuar aqui. O modo do Espírito, versículo 6. O que é esse modo do Espírito? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Vamos ver esses textos aqui? Por favor, uma pessoa abra, para que todos possam escutar, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Outra pessoa vai ler para a gente o versículo, o Efésios, capítulo 5, versículo 18. E uma última pessoa aqui vai ler Gálatas 5, 22 e 23, tá bom? 1 Coríntios 3, 16, quem achou, quem vai ler para a gente? Isso, só um pouquinho. Pode ser. Vermelho. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ok. Então, olha só. O que Paulo nos fala a respeito desse novo modo do Espírito? Agora o Espírito Santo habita em cada verdadeiro cristão. Esse cristão agora faz parte desse templo do Espírito Santo. Então nós somos agora morada do Espírito Santo. No momento então que nos unimos com Cristo, nós estamos libertos do velho estilo de vida da lei escrita, para agora vivermos segundo o Espírito que habita em nossas vidas. Vamos ler Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Muito bem. Então, olha só.
Esse Espírito agora que habita em cada verdadeiro cristão, esse Espírito também tem o desejo de controlar a nossa vida. E por isso, então, Paulo usa essa ideia e esse contraste com a bebida. Uma pessoa embriagada perde o controle da sua vida. Perde o controle da sua fala, perde o controle motor, a sua mente é prejudicada. Tudo isso porque o álcool, então, está controlando a pessoa. Por isso, Paulo fala o seguinte: ao invés de vocês serem controlados pelo vinho, vocês devem ser controlados pelo Espírito Santo. É a mesma ideia. Pensa numa pessoa bêbada, embriagada. Ela perde o controle. Paulo diz assim: não faça isso com a bebida, mas deixe então que o Espírito Santo controle a vida de vocês. Esse é um modo do Espírito. Vamos ver agora Gálatas 5, 22 e 23. Quem vai ler? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Nós estamos falando aqui de um só fruto do Espírito, que manifesta essas 9 virtudes na vida de uma pessoa: o amor, a alegria, a paz, a paciência e assim por diante. Então, se nós queremos saber se alguém está vivendo segundo o modo do Espírito, nós devemos procurar o fruto do Espírito, que seria o sinônimo aqui em Romanos para dar fruto para Deus. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas? Então, olha só, não é mais a força da lei, mas agora a força do Espírito. A força da lei não tem capacidade de nos salvar, porque a lei só mostra o quão pecadores e falhos nós somos. Agora, o Espírito que habita em cada crente, esse Espírito deseja controlar a vida de cada cristão, e isso é evidenciado quando o cristão dá o fruto do Espírito. Dúvidas? Perguntas? Vocês estão muito quietos. Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, 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 nada. E aí? Oi, pode falar. Só um pouquinho. Você pode levar lá o microfone? Daí a gente consegue ouvir. Eu cheguei um pouquinho atrasada, aí eu não sei se eu perdi alguma coisa ali na aplicação, se a pergunta que eu vou fazer cabe ou não. Mas aí, a lei, quando se fala, é a lei de Moisés ou a lei dos homens? É a lei de Moisés. Mas Jesus diz também, né, assim, no evangelho dele, que ele não veio para revogar a lei, Isso. mas que ela fosse cumprida. Isso. Aí eu fiquei um pouco em dúvida com essa situação aí do morremos em Cristo para a lei. Muito boa pergunta. Realmente, olha só. A primeira coisa que nós temos que entender quando Jesus dá essa declaração é muito interessante, porque primeiro ele diz que não veio para revogar a lei, tá? Então, Jesus não veio para descartar a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir. Como que ele cumpriu a lei? Não só isso, mas principalmente pela sua vida perfeita. Ele
literalmente cumpriu, através da sua vida, todos os aspectos da lei. Ele foi o único homem capaz de cumprir a lei. Ele não quebrou nenhum ponto, nenhum dos mandamentos. E porque ele cumpriu a lei, agora ele se torna o sacrifício perfeito. Vocês lembram das exigências do cordeiro para o holocausto? Não é? Ele tinha que ser perfeito, sem nenhuma mácula. Se ele não fosse perfeito, ele não poderia ser oferecido como holocausto e tido como o substituto do ofertante. Então, Cristo, ele cumpre a lei, ele vive a lei, ele tem uma vida perfeita e, por isso, de uma maneira experimental, também ele se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Respondeu? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a relação do cristão com a lei. Porque alguém pode ter a impressão assim, já que a gente não está liberto com a lei, vamos rasgar aqui todo o Velho Testamento, vamos chutar o balde. Não é bem assim. Vamos lá atrás. Elias, por favor. Pastor, tudo bem? Pastor, Sim. por favor, um dos mandamentos mosaicos é respeitar o sábado. Sim. Só que Jesus fez milagres no sábado. É verdade. E depois foi instituído o dia do Senhor como domingo. O senhor pode esclarecer para mim? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o sábado, que é uma questão muito interessante, né? Porque alguém poderia dizer assim, não, mas Jesus não cumpriu a lei. Afinal de contas, ele quebrou a lei, né? Quebrou pelo menos o mandamento do sábado. Jesus quebrou o mandamento do sábado, gente? Sim ou não? Não. Porque o Shabá, ele dizia o seguinte, que você não deveria trabalhar, ok? Você não deveria... Qual que é a ideia do Shabá? É o seguinte, um dia da semana, você vai sossegar. Para de correr atrás das suas coisas. Para de ganhar dinheiro. Nesse dia você vai se dedicar a Deus. E você vai lembrar que é Ele que dá o sustento para a sua vida. Que é Ele que te capacita a trabalhar 6 dias. E porque Ele cuida da sua vida, você pode descansar um dia. Esse era o coração da lei. Agora veja bem, quais eram as acusações dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei? Que ele quebrava o sábado. Mas por quê? Porque ele curava no sábado. Mas o Shabá nunca disse que você era proibido de fazer o bem no sábado. Tanto é que Jesus dá um exemplo e acaba com essa história, que ele diz assim, qual de vocês, se o seu boi não cair na valeta, mesmo no sábado não vai lá tirar? Então quer dizer que eu não posso curar? Eu não posso fazer o bem no sábado? Vocês estão totalmente equivocados. Então, Jesus não quebrou a lei do sábado. Pelo contrário, ele cumpriu plenamente. Ao curar, ele estava fazendo o bem no sábado. Agora, nós temos que lembrar também o seguinte, que o sábado pertence a quem? A Deus, não é? E Jesus era quem? Então, ele pode fazer o que ele quiser, no dia que ele quiser. Afinal de contas, o sábado, ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Tá bom?
Respondeu? Ok. Mais alguma pergunta sobre essa questão até aqui? Tá, estamos caminhando, gente? Sim? Então vamos lá. Qual que é o nosso relacionamento com a lei? Daí a gente vai responder um pouquinho mais as perguntas ali, a pergunta da Nayara. Vamos ver aqui os versículos de 7 a 12. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Que diremos, então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Ok. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, ele faz mais uma pergunta retórica, né? A lei é pecado? Né? Porque alguém poderia pensar, então a lei... Por que Deus inventou a lei? Né? Não devia ter inventado a lei, porque a lei aí, só serve para condenar a gente. Então, olha só, Paulo responde a essa pergunta. A lei é pecado? Não, de maneira nenhuma. Ele refuta qualquer tipo de pensamento, tá bom? Ser antinomista, ou seja, contra a lei, é um erro teológico, tá bom? Porque a lei não é pecado. A gente não pode simplesmente dizer assim, é Cristo agora, vamos pegar toda a lei, ó, não serve nada para a gente, vamos deixar para lá e vamos seguir a nossa vida. De maneira alguma, porque a lei tem seus propósitos segundo Deus. Então, olha só, a lei, ela tem o objetivo de revelar o pecado, tá bom? Então, Paulo mesmo diz assim, que ele não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ele só teve o real entendimento de que a cobiça era ruim, é um pecado, com a vinda da lei que diz, não cobiçarás. Então a lei não é pecado. Pelo contrário, ela revela o pecado. Existem algumas pessoas que se acham boas demais, né? Dependendo da sua crença e tudo mais, essas pessoas acreditam realmente que têm uma vida justa diante de Deus. Para essas pessoas, nós podemos simplesmente usar os 10 mandamentos para provar que essas pessoas não são boas e que elas são imperfeitas diante de Deus. É só você perguntar. Você já cobiçou alguma vez? Nunca cobiçou nada de ninguém? Você nunca desobedeceu ou desonrou um dos seus pais? Nunca. Então a lei revela o pecado e o quanto nós somos pecadores. Hoje está difícil, hein, gente? Ó. É o teto voando, é o bicho zunindo. Olha lá.
Tudo bem até aqui? Versículo 8. Vamos lá. Olha só. A lei revela a nossa natureza pecaminosa. A lei diz que, por exemplo, cobiça é pecado, e a lei também mostra o quanto nós somos cobiçosos. Está vendo? Então, quando você tenta obedecer à lei e não consegue, aí então fica evidente que você é uma pessoa que cobiça. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Uns 10, 11 anos atrás, nós tivemos um problema na nossa conta corrente. Isso é verdade, tá? Fraudaram a nossa conta, fizeram vários empréstimos no meu nome. Tá? Empréstimo de 150 mil, 200 mil. Quando o banco veio cobrar, né, acho que eu estava devendo 1 milhão aí, tá bom? E é lógico que foi alguém dentro do banco que autorizou, né? Então foi um processo aí para a gente poder se defender e tudo mais. Só que naquele momento, gente, do dia para a noite, eu fiquei sem R$1. Por quê? Bloqueou tudo. Sabe o que é bloquear tudo? Não é só quem tem processo aí que sabe o que é bloquear tudo. Você não consegue movimentar 1 centavo sequer. Então você imagina a situação que a gente se encontrou, porque eu não tinha dinheiro para sacar, porque estava bloqueado. Não tinha condição de pagar a mensalidade da escola, porque o dinheiro estava bloqueado. Tudo que caía na conta ficava congelado ali. Isso por causa dessa fraude bancária. Demorou um tempo, daí o juiz, por liminar, libera e tudo mais. Só que olha só, nessa situação, ficou muito claro para mim, tá? O quanto eu sou avarento. O quanto eu sou ganancioso. É só quando a gente se depara com uma situação dessa que a gente vê o quanto a gente valoriza o dinheiro. A lei faz isso. Ela mostra o quão pecador nós somos. E por isso a lei não é pecado. Ela revela o que é pecado e revela a nossa natureza pecaminosa. Tudo bem? Podemos seguir? Versículo 9. Olha só, ainda no versículo 8, desculpe. Paulo está falando aqui, ó, sem lei o pecado está morto. Em que sentido? No sentido, não de que ele não está presente e não atua. Mas se você não tivesse a lei, não ia ficar claro que isso era pecado e, portanto, então, você não poderia ser condenado pela quebra da lei. Então, Paulo continua dizendo assim, olha só, quando eu vivia sem lei, não é isso? Versículo 9, olha só o que ele fala. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Mas quando Paulo vivia sem lei? Quando ele ainda não tinha o conhecimento da lei. Isso não significa que a lei não existia e que o pecado não agia na sua vida. Simplesmente ele está dando aqui um testemunho. Mas olha só, quando o mandamento veio, o pecado reviveu. O pecado estava ali. Mas com a lei, ele foi ressaltado. E então ele morreu. Por quê? Porque o salário do pecado é a... Vamos de novo. O salário do pecado é a morte.
Entenderam o que Paulo está dizendo aqui? Então, veja bem, é aquela ilustração que nós começamos aqui. Não importa se o índio vem, rouba o carro, atropela uma pessoa e ele diz assim, mas eu não conheço a lei de vocês. Não importa. Quando ele passa a conhecer aquela lei, aí então ele está o quê? Consciente do que ele fez e ele será condenado, com certeza. Mesmo que ele dissesse, mas eu não concordo com essa lei, eu acho que eu posso roubar quantos carros eu quiser e eu posso atropelar quantas pessoas eu tiver vontade. Não importa que se a pessoa concorda ou crê na lei, o fato é que ele está sujeito à lei e será condenado por quebrar a lei. Continuando. Quando o mandamento veio, então o pecado reviveu, é aquilo que nós já falamos. Versículo 9, a última parte, a parte B e a parte C. Veja bem, outra função da lei aqui é que a lei, ela vai justamente revelar que o pecado leva à condenação. Tá? Então é isso, quando ele diz, o pecado reviveu e eu morri. Então, a lei não é pecado, mas ela mostra o que é pecado, mostra o quanto nós somos pecadores e também mostra que uma vez que nós não cumprimos a lei, quebramos a lei, estamos condenados à morte. Dúvidas, perguntas até aqui, lá atrás. Por favor. Antes da lei, como que era o entendimento a respeito do pecado? Ok, vamos pensar o seguinte. Adão e Eva, eles pecaram? Sim ou não? Mas tinha a lei de Moisés? E aí? Então como é que eles pecaram? Opa, porque tinha um mandamento de Deus, não a lei escrita. Mas tinha um mandamento da lei de Deus. E outra, ainda que não existisse a lei escrita de Moisés, existe a lei moral de Deus que está gravada em cada coração. Então, a lei escrita só foi a sistematização e, vamos dizer assim, aquilo que já tinha sido dito que era pecado, agora foi evidenciado de uma maneira escrita. Deu para entender? Então, lógico, pecado existia antes da lei. Mas com a lei ficou muito mais claro aquilo que Deus quer, aquilo que Deus não quer. Mas e antes da lei? Sim, antes da lei Deus já estava dizendo o que era certo, o que era errado. A lei de Deus, então, ela antecede a lei escrita de Moisés. Principalmente porque nós estamos tratando ali de um momento na história onde os ensinamentos eram transmitidos via as palavras. A transmissão oral. Mas aí vem a lei de Deus, escrita pelo próprio Deus, pelo próprio dedo de Deus, em pedra. Ponto. Os 10 mandamentos resumem tudo o que nós temos no Pentateuco. É ali, se alguém conseguir cumprir os 10 mandamentos, é perfeito, não vai ser condenado, não precisa de salvação. Porém, nós sabemos que nenhum de nós é capaz de cumprir os 10 mandamentos, não é? Porque Jesus também vem e dá a explicação correta, né? Então,
a pessoa diz assim, mas eu não assassinei ninguém. Mas daí Jesus diz o seguinte, olha, seus antepassados estavam dizendo que o problema era só assassinar. Eu digo que não. Se você já sentiu ódio no seu coração, você assassinou. Mas eu nunca adulterei. Daí Jesus diz o seguinte, aquele homem que olhar com intenção impura para outra mulher já adulterou no seu coração. É isso. Respondeu? Ótimo. Ale, só uma coisa. Sim. E Paulo ele acaba falando a respeito disso até nos versículos anteriores, acho que a partir do 6. Sim. Porque ele era um fariseu, ele era um cumpridor da lei, né? Pelo menos no que se refere às partes externas da lei. Sim. Mas quando ele fala que vem a questão da cobiça, aí é onde ele realmente se entrega. Isso. Porque ele não alcançou, ele alcançou todos os aspectos da lei na questão exterior, né? Mas quando ele se depara com a cobiça, ele fala, opa, então, aqui eu já não consigo mais... Parece que ele está dando um testemunho pessoal. Dizendo assim, sabe onde é que a lei pegou? Me pegou? Na cobiça. É isso aí. Versículo 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Tá bom? Então, olha só. A lei não é pecado. Pelo contrário, a lei é santa. A lei também é justa. E a lei também é boa. Tudo bem? Alguém discorda? Pastor, Não discordo porque a Bíblia está falando aqui, né? Oi, pode falar. a lei pode se confundir com costumes. Por exemplo, se eu estou na praia no verão, eu posso entrar num supermercado sem camisa. Se eu faço isso em Atibaia, vai ter alguma sanção. Tá. Olha só. Acho que essa questão, Tércio, é o que aconteceu com os fariseus e os mestres da lei. Eles iam além da lei. E eles elaboraram centenas de leis que não eram leis dadas por Deus, mas que eles colocavam no mesmo patamar que a lei de Deus. Às vezes, não só no mesmo patamar, tá? Mas até eles ficavam mais preocupados se as pessoas estavam obedecendo às leis que eles tinham criado do que realmente se eles estavam obedecendo à lei de Deus, tá? Então, sim, a gente pode confundir a lei com costumes. É o que a gente fala muito sobre a questão do legalismo, né? O legalismo não é no sentido de alguém que obedece à lei de Deus, mas é alguém que está mais preocupado com as leis que ele mesmo cria a partir da sua interpretação da lei de Deus. Aí é um problema. Aí é um problema. Tá bom? E é onde a gente tem a questão dos costumes, né? Então, qual é o comprimento da saia? É no calcanhar? É 4 dedos acima do joelho? Qual que é? Entendeu? E daí é o seguinte, os homens se apegam a essa questão do comprimento da saia. Acho que eu contei essa história para vocês, né? Eu lembro que uma vez a gente foi com um grupo de jovens para um intercâmbio numa igreja Assembleia de Deus. Não vou falar mais os detalhes de onde que era, né? Mas era uma igreja Assembleia de Deus, ficava perto do metrô. Pronto, já valeu o máximo, tá? Que dava para falar. Daí é o seguinte, todas as moças estavam de saia comprida. Todas. Só que, gente, o decote da saia vinha daqui até aqui. Elas estavam cumprindo a lei, sim ou não? Sim, por quê? Porque estavam com a saia no calcanhar. Mas e isso aqui? E daí andavam e a perna ia para lá, para cá e tal. E aí? Tá entendendo?
é aqui, ó. Se não for aqui, isso aqui não tem valor. Tem que estar aqui primeiro, ó. Tem que estar aqui. Isso aqui não tem valor. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então a lei não é pecado. Ela é santa, ela é justa e ela é boa. Muito bem. Estamos agora indo para a parte final e a gente vai dar um voo aqui a respeito da luta contra o pecado, tá bom? Então, primeiro nós vamos ver aqui o versículo 13, que diz assim: E então o que é bom se tornou morte para mim. De maneira alguma, nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Então, de novo, Paulo usa esse tipo de argumentação, né? Ele faz uma pergunta e ele mesmo dá a resposta. A lei é a minha assassina, então? É isso que ele está perguntando. Daí ele vai dizer assim, a resposta é não, a lei não é a minha assassina. Quem é que é a minha assassina? É a nossa natureza pecaminosa, são os nossos pecados que nos condenam à morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, como nós vimos. A lei, então, ressalta a necessidade de sermos salvos. Uma vez que nós somos pecadores e merecemos morrer, nós precisamos de alguém que resolva o nosso problema, já que a gente não consegue resolver por nós mesmos. Então, Paulo vai falar aqui sobre a luta dele contra o pecado, não é? Então, vamos ver aqui, ainda que não dê muito tempo da gente comentar. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E olha só o que Paulo fala: miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Daí ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Então, olha só, o que Paulo está dando aqui? Um testemunho sobre a luta que ele enfrenta. Ele quer obedecer à lei de Deus, mas ele não consegue. Ele sabe que deve obedecer a Deus, mas ele percebe que todo o seu ser se rebela contra a vontade de Deus. E ele fica dizendo e falando da sua própria experiência pessoal. E por isso ele chega a essa conclusão: eu sou um miserável. Por quê?
porque eu quero obedecer a Deus, mas eu não consigo. Eu sou um miserável, porque o pecado continua atuando na minha vida, no meu corpo. Então, a conclusão que ele chega é essa: eu sou um miserável. Mas ele não para aí. Ele termina concluindo assim: mas graças a Deus por Cristo Jesus. E é justamente o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, que irá nos livrar também da presença do pecado. Vocês lembram que a gente tem falado sobre a salvação? Salvação, então, é justificação. Eu sou declarado justo diante de Deus. Santificação é o quê? A libertação do poder do pecado. Eu não preciso mais pecar. O Espírito Santo atua na minha vida e me ajuda a obedecer a Deus. E nós teremos ainda a consumação da nossa salvação na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, seremos ressurretos e livres também da natureza pecaminosa. É isso que Paulo nos ensina aqui. Porém, uma das coisas que fica muito evidente é o seguinte: o verdadeiro cristão, o verdadeiro convertido, ele não vai ser perfeito. Mas existe uma evidência na vida do crente, que é a guerra contra o pecado. Se você não está lutando contra o pecado, se você não está sentindo essa pressão, eu quero, mas não consigo, eu preciso, mas eu falho, eu tento, mas eu caio. Se você não tem essa guerra dentro de si, então é possível que você ainda não nasceu de novo. Significa que você continua sendo dominado pelo pecado e está satisfeito em servir o pecado. Todo verdadeiro cristão vai chegar nessa mesma conclusão que Paulo chegou: miserável homem que sou. Porque eu sei que tenho que obedecer a Deus, mas eu não consigo. Não é uma conformação, tá? Porque alguém pode pegar esse texto e dizer assim: tá vendo, ó, já que não adianta, se Paulo, que era Paulo, não conseguiu, para que eu vou tentar? O negócio é o seguinte, né? Deixa a vida me levar e vamos embora. E Paulo está dizendo que não. Que a presença desse conflito na vida do cristão é um indício de que você, de fato, nasceu de novo. Se não tem conflito, talvez não tenha tido ainda salvação. Então o Evangelho capacita a ver a lei como ela é de fato, ou seja, espiritual. O Evangelho nos capacita a ver como nós realmente somos escravos do pecado. E o Evangelho nos capacita a ver que existe um conflito entre o desejo de obedecer a Deus e a realidade de que ainda nós somos pecadores. Por isso, nós precisamos de um Salvador. Alguém que tome o nosso lugar, alguém que cumpra a lei, alguém que nos mande o Espírito Santo em nossas vidas. Concluindo, o pecado revelado pela lei leva à condenação, mas Jesus Cristo nos traz salvação. Aplicando aqui o Evangelho, você reconhece que não pode cumprir a lei de Deus e agradar a Deus? Segundo lugar, o pecado te incomoda?
Você sente esse conflito entre seguir o seu desejo, o seu coração e seguir a vontade de Deus? E por fim, uma pergunta para você. Como que você pode vencer o pecado? Amém? Vamos para o café. Daqui a pouquinho a gente volta para o culto. Deus abençoe vocês.